dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui justo contigo. Não combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar. Eu queria trazer uma mensagem para vocês dentro desse contexto da Verbum Domini que vocês estudaram durante o dia de hoje, tentaram aprofundar os capítulos, perceber que a igreja hoje convida a todos os seus filhos a garimpar a palavra de Deus, mas garimpar aquela palavra que nos leva ao encontro da palavra viva, que é Jesus. Então, a Verbum Domini é um desafio. A Verbum Domini convida a igreja toda a ter esse encontro vivo com Cristo vivo. Se o Vaticano II, a vez essa, alavancou o conhecimento da Bíblia, o contato com a Bíblia, o estudo mais profundo da palavra, depois de 50 anos, o Sínodo dos Bispos, propondo esse documento, avaliando toda a vivência da palavra de Deus, percebeu que precisamos dar mais um passo importante, um encontro assim mais direto, vivencial com a palavra de Deus e que nos leve ao encontro com a pessoa de Jesus. Eu queria então, nesta reflexão que estou tentando fazer, seguir a Verbum Domini. E a Verbum Domini diz assim, que quando se faz homilia, o padre, o diácono, o bispo, aquele que faz a reflexão sobre a palavra de Deus na liturgia, numa celebração, ele também tem que perceber primeiro o que diz o texto. O texto. Tentar entender bem o texto. Depois, ver o que esse texto tem a dizer para ele mesmo, para aquele que prega. E, finalmente, o que ele vai dizer para aqueles que ouvem. Então, é assim que a Verbum Domini convida a fazer a leitura da palavra, a acolher a palavra que é proposta, proclamada na liturgia. No fundo, é uma Lectio Divina, própria para o pregador. Mas a Lectio Divina nos leva a uns passos a mais. O que diz o texto, o que diz esse texto para nós, depois o que nós dizemos para Deus, que é a oração, já estamos rezando. Depois, o que esse texto nos faz viver no dia a dia, nos leva à caridade. Pois bem, o que a palavra de Deus está propondo para nós hoje, a partir da leitura desses textos de Filipenses, Isaías e Mateus? Vamos começar com Mateus. Em primeiro lugar, parece que esse patrão é meio injusto. É um patrão diferente, um patrão que não segue os parâmetros todos que nós conhecemos por aí. Esse patrão, então, contrata trabalhadores. Para começo de conversa, havia muitos trabalhadores desempregados, como há tempos atrás por aí. Hoje em dia, até faltam trabalhadores. Mas, há tempos atrás, e lá na Galileia, lá na Palestina, parece que naquele tempo havia muitos desempregados. Mas a questão não é só desempregados, a questão é mais profunda. Mas vamos ver por partes. O patrão sai em vários momentos. É interessante essa dinâmica, esse dinamismo do patrão, de sair, de andar, de procurar, de contratar trabalhadores. O contrato era o contrato de uma diária, uma moeda de prata. Uma diária de um diarista nós sabemos quanto é. Uma diária de um ajudante de obras
também sabemos. É uma diária. Importante que ele combinou uma diária com o primeiro, depois com os outros foi dizendo: te pagarei o que for justo. E assim foi, da madrugada, das 9, das meio-dia, das 3, das 5, enfim, o último só trabalhou 1 hora. E depois veio o acerto de contas. O administrador, o patrão, chamou o administrador e disse: paga para cada um uma diária, uma moeda de prata, começando pelos últimos. E aí a gente fica perguntando: mas que justiça é essa? Pagarei o que é justo? Que justiça é essa do patrão? Que patrão que fica pagando a mesma coisa para todos? Alguém que trabalhou 1 hora e aquele que trabalhou 8 horas. Ele já pensava receber 8 diárias. Imagine você. Tem muito catequista, muitos de nós, né, que estamos doidos para ter uma paga mais substanciosa. Afinal, dedicamos tanto do nosso tempo e tal. Mas é interessante, então, o patrão sai na dinâmica de chamar, de convidar. Mateus está dizendo assim: o patrão conta com o trabalho daqueles trabalhadores na sua vinha, que é o reino de Deus. Então, claro, Mateus, ao inserir esse texto no seu evangelho, no 5º evangelho, na vida da comunidade, ele antes um pouquinho inseriu também outros textos que ouvimos esses dias, do perdão, da correção fraterna, do filho pródigo que acabou não querendo se desprender das coisas e sumiu, de Pedro que pergunta a Jesus: e nós que deixamos tudo, que recompensa teremos? Jesus até foi bondoso com ele: olha, vocês terão 100% e a herança da vida eterna. Então aqui nós, nesse texto de hoje, há um desafio de entender a bondade, a generosidade desse patrão, a justiça desse patrão. Lembrando que lá no começo do Evangelho de Mateus, Jesus diz ao Batista, antes do batismo: devemos cumprir toda a justiça. Que justiça é essa? Que depois Jesus vai dizer: se não superarem a justiça dos fariseus e dos doutores da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Que paga é essa? Que moeda é essa? No tempo de Jesus, a moeda tinha um lado da moeda tinha o rosto e a cara de César, Tibério César. Era o Deus dos romanos, a divindade dos romanos. Os judeus não gostavam dessas moedas pagãs, de contato com essas, de manipular essas moedas, porque achavam que se tornavam impuros. Mas qual é o rosto? O que está gravado na moeda de prata que o Senhor nos garante, nos paga, nos traz como pagamento? Certamente a paga aqui é a felicidade, a realização e a vida eterna. Certamente nessa moeda está gravado o rosto do Senhor. Para nós a maior paga é o próprio Jesus, é a própria pessoa de Jesus, é a salvação que nos traz. Então você que é trabalhador dessa vinha da catequese, de primeira hora ou de última hora, a paga é a mesma, a realização, a felicidade. A moeda de prata, a diária, é a garantia de felicidade, de vida plena, vida em plenitude. E essa vida em plenitude, no fundo, é o próprio Senhor. Assim nós percebemos que na justiça do reino, no regime do reinado de Deus, há uma outra lógica, uma outra dinâmica. Que Isaías já antecipou. Ele diz assim: os pensamentos do seu projeto de Deus não é o projeto do homem. Os pensamentos do Senhor, o sonho de Deus, está bem acima dos nossos sonhos. Então, na lógica do reino, no pensamento de Deus, vigora esse regime de realização de vida eterna. A paga
a moeda de prata, o denário é a felicidade. Então o texto, e aprofundando o texto, nós descobrimos essa realidade por detrás dessa parábola, a mensagem que está por detrás dessa parábola. E diz Isaías: os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos quanto está o céu acima da terra. Caminho é o jeito de realizar o reino, é a dinâmica do reino, o meio de conseguir o pensamento de Deus, o projeto de Deus. Então, é claro que Isaías fala isso também, analisando a história, percebendo que o povo de Israel não vai ser o privilegiado, como lá no tempo de Jesus e de Mateus, os provindos do judaísmo, mesmo sendo o povo eleito, não tem um privilégio maior que os vindos do paganismo. Aí Isaías vai descobrir que Javé vai salvar a história, mandando Ciro libertar os judeus do cativeiro da Babilônia, e nessa história ele percebe a ação de Deus. E ele vai anunciar uma ação também prol de outras nações, não só como privilégio para o povo eleito. Então está aí, não há privilégio na diária dos trabalhadores da vinha. Assim, uma paga justa, uma paga bondosa do patrão, que é Deus, para cada um de nós. É por isso que Paulo vai dizer: vivei à altura do Evangelho. Vivei à altura do Evangelho. Uma outra tradução diz: vivei a cidadania da dignidade do Evangelho. Cidadãos do reino são aqueles que acolhem a mensagem e vivem, trabalham para expandir essa mensagem. Mais do que ninguém, vocês catequistas fazem um trabalho fantástico, ecoam essa mensagem. Mas é bom, então, beber dessa mensagem. Ficar muito atentos ao texto. Fazer uma lexio divina, uma leitura orante, em cada vez que vocês tiverem contato com a palavra de Deus na Escritura. Fazer a lexio divina no encontro de catequese. Eu penso que mais do que nunca hoje, todos os grupos, toda a catequese, todas as pastorais, nós todos devemos fazer esse exercício da lexio divina. É assim que a palavra de Deus vai permear, alimentar toda a pastoral, todos os trabalhos da evangelização. A lexio divina é um instrumento importante. Nos faz ficar atentos ao texto. Muitas vezes nós passamos batido, passamos por cima do texto, não percebemos a riqueza do texto e do contexto, das entrelinhas, mas primeiro precisamos ler bem as linhas do texto. Então ficar atentos, uma leitura correta, certa. Se alguém errou, repete com calma, faz repetir o catequizando, ler de novo, ler corretamente o texto. Depois, o que esse texto diz para nós? O que diz para vocês catequistas ou catequizantes? Depois, o que nós dizemos para Deus, o que dizemos para Deus é a própria oração, o diálogo com o Senhor, a partir da palavra. E depois, o que fazemos com isso? Nós, o que vamos fazer hoje, a partir dessa palavra, e da motivação que tivemos nesse estudo, é fazer vivenciar a palavra de Deus. Trabalhar com mais ânimo, com mais entusiasmo. A paga é garantida. O denário está reservado. A moeda de prata com o rosto de Jesus está garantida. Nós temos a salvação como paga. Então, vamos botar mãos à obra. Vamos nos colocar com coragem, com ânimo, com alegria e com a certeza de que vale a pena trabalhar nessa vinha e o salário é dos melhores. Não há salário melhor.
do que trabalhar na vinha do Senhor e ter a paga do próprio Senhor.